Glória a Deus. Bom estarmos reunidos. Amém. Bom estarmos reunidos para receber da parte de Deus através da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dia lindo, abençoado do Senhor, né? Que o Senhor nos proporcionou hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. O Senhor tem uma palavra poderosa para o teu coração. Aleluia. O Senhor tem uma palavra poderosa, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, né? Por sua disposição, por sua diligência em chegar no horário. Amém? Amém. Se alguém não chegou, aproveita o gancho. Amém? Sua diligência, irmãos, amém? Cristão, servo de Deus, filho de Deus, é diligente, amém, queridos? Amém. Aleluia. É fiel também nos horários, amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, queridos, porque eu sei que, sabe, irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a matéria Fundamentos da Fé. Aleluia. Eu gostaria de ver mais ousadia. Amém? Fundamentos da fé, irmãos. Aleluia. Irmãos, a fé, irmãos, a fé é o que norteia toda a vida de um cristão, de um crente. Amém? Se não for pela fé, meu irmão, olha, nós não passamos de um humano qualquer, né? Mas você não é um humano qualquer. Você é filho de Deus. E Deus é Espírito. Amém. Aleluia. Aleluia. Você também, queridos. Glória a Deus. Então, fundamentos da fé. Eu sei que o Senhor vai chacoalhar tuas estruturas hoje. Amém. Aperte os cintos. Amém. Aperte os cintos. Esteja preparado, porque grandes coisas o Senhor tem para falar conosco. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fundamentos da fé, queridos. Por que é importante essa matéria, fundamentos da fé? Nós já começamos nessa noite falando que a nossa vida, a vida cristã, ela é fundamentada numa vida de fé. Amém. Não tem como eu ser um cristão autêntico, não tem como eu ser um cristão verdadeiro, um filho de Deus, amém? Que agrada o coração de Deus, se eu não ter uma vida de fé. Não tem como, irmãos. Tem muitas pessoas querendo agradar a Deus, querendo ter uma vida cristã vitoriosa, andando pela carne ou pelos sentimentos, pelo mundo natural. Mas Deus te convidará nesta noite mais uma vez a se erguer no Espírito, irmãos. Amém. Declarando a palavra e vivendo a fé, irmãos, que você confessa. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com você, começar, né? Essa ministração lendo com você Romanos capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo citando também Abacuque 2:4. E eu quero ler com você, amém, irmãos? Você abriu sua Bíblia? Também tem na sua apostila. Mas em Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus, irmãos, a justiça de Deus. Amém. Quantos querem conhecer cada vez mais a justiça de Deus, né? Amém. Quantos querem viver esta justiça de Deus cada vez mais? Amém. Você sabia que você é justiça de Deus? Amém. Você foi feito justiça de Deus, irmãos, através de Jesus. Amém. Então diz assim, irmãos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Ou pela fé. Amém? Ou da fé. O justo viverá pela fé, irmãos. Amém. Quantos justos temos aqui? Amém. Quem é justo aí, dá uma glória a Deus. Amém. Você é justo, irmãos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz, irmãos, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Amém. A justiça de Deus não se revela em uma circunstância. A justiça de Deus não se revela em uma vida de sentimentos. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E a Bíblia diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a vida de todo aquele que crê. Amém. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Amém? E aí então a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Amém?
De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, eu sou justo. Eu fui tornado justo diante de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Pelo que eu creio na morte e ressurreição dele, agora fui tornado justo. E se eu agora sou justo, irmãos, eu preciso viver pela fé. Amém? Eita glória. Aleluia. Aleluia. O justo viverá pela fé. Se você não está vivendo pela fé, irmãos, você não está vivendo na justiça de Deus. Amém? Mas você foi chamado para viver pela fé, para viver a justiça de Deus, irmãos. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que você foi feito agora justiça de Deus. Aleluia. Aí alguém te pergunta assim, aí você é justo? Não, não sou justo, sou um pobre, miserável. Não, irmãos, você foi justificado através de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. É uma justiça que vem de Deus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero perguntar uma coisa para você, irmãos. A nossa vida, sabe, irmãos, ela precisa ser direcionada, precisa ser conduzida por uma vontade de agradar a Deus, sim ou não? Amém. Sim. Eu preciso, irmãos, realmente como cristão, como filho de Deus, eu preciso agradar o meu Pai. E como eu vou ter uma vida que agrada ao meu Pai? Amém? Então vamos lá comigo, vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aleluia! Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Diz assim, irmãos: de fato, ou seja, não é por teoria, é um fato. Amém? De fato, ou seja, em verdade, sem fé é impossível. Repita comigo, é impossível. É impossível. Isso mesmo, impossível. A Bíblia diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus aí? Amém. Eu não sei você, mas eu quero ter uma vida constante, irmãos, de agradar a Deus. Amém. Amém? Eu não quero que eu seja achado diante de Deus sem agradá-lo. E se eu sei, se tem uma forma que eu sei que eu vou agradar o meu Pai, eu vou fazer. Amém. E a Bíblia diz, irmãos, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Amém? Então, irmãos, ou seja, por que eu estou falando isso? Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, automaticamente nós entendemos que se eu ter uma vida de fé, eu agrado a Deus. Amém. Amém? E a alegria do Senhor é a tua força, meu irmão. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. É bom demais, irmãos, nós entendemos essas coisas. Agora eu quero explicar um pouquinho para você o que significa fé. O que é fé, irmãos? A fé é uma convicção. A fé é uma certeza de algo que mesmo que você não veja, você crê. Porque a fé, irmãos, vem de Deus. Amém? A fé, irmãos, agora eu quero explicar para você algumas coisas nessa noite. Você vai aprender e vai ser muito bom. Amém? Existem alguns tipos de fé. Irmãos, o ser humano, todo ser humano, de alguma maneira, ele tem uma medida de fé. Você está comigo? Sim. Uma medida de fé ele vai ter. Ou seja, por exemplo, ele pode ter uma fé natural, ou seja, uma fé comum. Você está comigo? Amém. Uma fé comum, uma fé natural, ou seja, eu creio que a Terra é redonda, mas eu nunca fui, né? De repente lá no espaço, eu pessoalmente, para ver. Eu muitas vezes me baseio naquilo que eu vejo na TV e tal, né? Mas não sei, será que é? Mas eu tenho fé que é redonda, amém? Eu tenho fé que quando eu pego o avião tem um piloto lá, pilotando, né? É uma fé natural, uma fé comum, irmãos, amém? Aí você, eu tenho fé, por exemplo, que o ar é composto de átomos e tal. É uma fé comum, é algo que é natural. E todo ser humano, de alguma maneira, tem um tipo de fé, uma medida de fé. Ou seja, uma fé natural ou, por exemplo, e a fé mental. Como é que funciona isso, irmãos? Fé mental, ou também nós podemos descrever como um assentimento mental. De que forma? Ah, pastor, eu creio que a palavra de Deus é a verdade.
Ah, pastor, eu creio que Deus, Ele é todo poderoso, aleluia, até falando em língua estranha, irmãos. Você está comigo? Mas quando é para Ele tirar aquela fé da mente, aí ele já não tem tanta fé assim. É uma medida de fé, né, que precisa ser ultrapassada, amém? Precisa ser avançada. Ou seja, eu creio que Deus é poderoso, eu creio que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Deus pode, né? Eu creio que Deus pode todas as coisas, eu creio que não existe impossíveis para Deus, aleluia, glória a Deus. Mas tem gente que fica só nesse nível, né? Mas Deus quer você além desse nível. Deus quer que você não apenas creia que Ele é poderoso para fazer, como Ele faz na sua vida. Amém? Deus quer que você não creia apenas que a palavra de Deus é a verdade, mas que você pratique ela crendo que os resultados de uma prática da palavra vai produzir frutos poderosos na sua vida. Amém? Oh, aleluia. Então, ou seja, fé natural comum, uma fé mental ou sentimento mental. Existe agora também, irmãos, a fé do coração. Ou seja, em outras palavras, a fé do tipo de Deus. Amém? Coração também, irmãos, você pode entender, quando a Bíblia fala também de coração, como o Espírito. A fé do Espírito, irmãos. A fé do nosso verdadeiro eu. Amém? Deus é Espírito. Então, por isso, a fé do tipo de Deus. Não uma fé natural, não uma fé apenas mental, mas uma fé do Espírito, uma fé do coração. Amém? Uma fé que crê contra a circunstância, crê contra aquilo que está vendo, irmãos. Eu creio porque eu sei, é uma convicção que eu tenho, é uma certeza. Amém? Amém. Aleluia. E existe também o dom da fé, que está relacionado, né, uma fé especial lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao 11, que é o dom da fé, uma fé especial, em que em algum momento, em um determinado momento, o Espírito Santo pode vir com grande poder, usando uma determinada pessoa para operação de maravilhas e de milagres, amém? Pode ser algo mais constante, isso normalmente acontece com mais frequência, por exemplo, no ministério do evangelista, né? Mas isso não significa que Deus ou o Espírito Santo não possa usar outras pessoas que têm outros dons, outros ministérios, em um momento específico para uma operação de maravilha. Amém? 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 Você está comigo aí? Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ser convidado nessa noite para ultrapassar esse nível de naturalidade, esse nível de mentalidade, para você de fato viver a fé do tipo de Deus. Amém? A fé que agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus, quando Ele foi criar todas as... Estava tudo sem forma, vazia. Deus pegou e falou, haja. Amém? Deus, Ele falou, irmãos, a fé do tipo de Deus, Ele fala e declara e vê as coisas mesmo antes de ver no Espírito já, algo que os seus olhos naturais ainda não viram. Você está entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora, para mim, dar continuidade já nesse início, nessa pegada já, eu já quero iniciar sim, porque é bom demais, né? Muitas pessoas querem operar em fé, ou querem viver pela fé, ou viver em fé, mas eles acham que a fé está destituída do amor. Mas isso é impossível, irmãos, amém? A fé não está destituída do amor. A fé, ela opera pelo amor. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está sendo abençoado, queridos. Amém. Glória a Deus. Deus chama você, queridos, para um outro nível nessa noite, em nome de Jesus. Saia da naturalidade. Saia da mesmice, você precisa se erguer mesmo e frutificar no Espírito, irmãos. E a fé é do Espírito. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém. Vamos lá então, irmãos. Esse capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo fala, esse aqui é o capítulo do amor, né? Você quer saber viver e aprender um pouquinho mais sobre amor, lê esse capítulo. Mas eu não quero ler todo o capítulo, eu quero ler apenas o versículo 1.
Ou alguns mais, né? Vocês sabem já que eu não resisto a um contexto, né, irmãos? Amém, vamos lá. Capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 1, diz assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Oh, aleluia! Quem quer conhecer um caminho mais excelente aí? Amém. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé, preste atenção nessa parte B do versículo 2, irmãos. E ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olha só, irmãos, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Você parou para prestar atenção aqui? Tem muita gente vivendo na naturalidade, agindo impulsionados por uma vida natural. Aqui, por exemplo, está dizendo assim, olha, uma fé capaz de mover montanhas, mas aqui no versículo 3 ainda diz assim, olha, que eu dê aos necessitados tudo que possuo. Tem muita gente querendo viver de obras, de boas ações, de boas obras, ou seja, querendo justificar a sua vida espiritual, amém? Sem fé, apenas por obras. Irmãos, nós somos justificados pela fé, e porque nós somos justos e vivemos pela fé, nós produzimos frutos de justiça. Amém. Amém? Os frutos da nossa vida, irmãos, são frutos, são boas obras, são boas atitudes e boas ações. Mas as boas obras, as boas atitudes, as boas ações devem ser uma consequência e não a causa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha só, tem muita gente querendo aí, tem muita gente querendo fé demais, né? Ter fé demais, ou querendo ter fé. Não, eu quero operar em fé, eu quero orar e morto ressuscitar, eu quero orar e o enfermo ser curado, eu quero orar e o endemoniado sair, ser expulso, né? E fazer. Mas sabe, irmãos, você vai olhar para a vida dessa pessoa, é uma pessoa que não ama, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa que tem raiz de amargura dentro dela. Eu vou dizer uma coisa para você, queridos, a Bíblia está falando aqui muito claramente que ainda que você possa fazer todas essas coisas e por misericórdia de Deus possa operar, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Amém? Amém. A Bíblia diz que você nada é, porque nós somos pela fé, nós somos através da fé. A vida de um cristão, irmão, se baseia pela fé. Amém. Ou seja, nós cremos que nós fomos salvos já pela fé. Nós cremos em Cristo pela fé, nós cremos de um Pai eterno, irmãos, pela fé. Toda a nossa vida é baseada na fé, irmãos, é a mesma fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você, você precisa ter fé no que a Bíblia diz em ponto final. Tem muita gente que tem mais facilidade em ter fé naquilo que ela quer, né? Ou seja, se é alguma coisa que eu quero, então eu tenho mais facilidade de ter fé. Se é alguma coisa que eu não quero, então, né? Ou seja, que eu não quero, que eu não creio, eu não tenho fé, não tenho muita fé, né? Não ajo em fé. Mas não é dessa maneira que Deus quer agir. Amém? Amém. Você está sendo aí abençoado? Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Tiago, irmãos, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, aleluia, glória a Deus. Tem muita gente pedindo muita coisa para Deus, mas estão pedindo e não recebem, porque não estão pedindo em fé. Amém? Aleluia, você está abrindo aí? Glória a Deus, aleluia. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: peça, porém, com fé, em nada duvidando. A fé não tem nada a ver com dúvida. Repita assim comigo: a fé não tem nada a ver com dúvida.
Isso mesmo, irmãos. Aleluia. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, ou seja, não pense essa pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. Eu gosto de espremir mesmo, né? Exprimir? Não, nesse caso aqui, espremer o máximo, extrair o máximo do texto. Amém? Sem fugir do contexto e sem arrumar um pretexto. Amém? Então veja bem, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, não suponha esse homem que duvida, ou seja, que pede as coisas duvidando, ou que fala as coisas duvidando. A Bíblia diz, não suponha esse homem ou essa mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Irmãos, é muito intenso esse negócio aqui. Amém? Aquele que duvida, irmãos, não alcançará do Senhor nada. E tem muita gente que está daquela forma, né? É um assentimento mental mesmo. Na mente até crê, mas duvida no coração. E a fé do tipo de Deus, ela crê, irmãos, sem duvidar no seu coração, ou seja, no espírito, porque é daqui que provém, irmãos. Amém? E eu vou até dizer mais para você, queridos. Muitas vezes no espírito você vai estar crendo, mas a tua mente vai estar brigando com o teu espírito, querendo condicionar você a uma vida racional, meramente humana e natural. Você está entendendo? É aí que você precisa frutificar no espírito, ficar com o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, então eu creio, independente do que a minha razão, ou seja, da minha mente está querendo me condicionar ou me falar. Amém? Está conseguindo entender? Irmãos, a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós somos criados somos nova criatura no Espírito, mas a nossa mente, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, que ela precisa constantemente estar sendo renovada, né, pela palavra de Deus. Uma mente que não está renovada com a palavra de Deus, ela vai ser uma mente incrédula. Vai ser uma mente vazia, vai ser uma mente natural, uma mente que ela vai ser só movida pelos sentimentos, pelos 5 sentidos. Você está entendendo? Amém. Agora, se eu creio na palavra, irmãos, aleluia, se eu fico com a palavra, então eu vou crer, irmãos, sem duvidar. Amém. Você é espiritual, irmãos. Você é espírito, tem uma alma e habita no corpo. Então não permita com que essa prioridade seja invertida. Ou seja, não pense que você é corpo, tem uma alma e né? Não, irmãos, você é espírito. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, porque nós somos espírito, irmãos. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom demais, não é verdade? Não precisa abrir, né? Mas mais um texto também. Nós já lemos Romanos 1,17, já lemos, né? Que o justo viverá pela fé. Sabe, irmãos, olha só, o dicionário Vine, né? Para trazer o significado no grego, né? Para fé é a palavra pistes. E olha só o que significa, irmãos: persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Amém? Amém. É por isso que eu louvo a Deus por esta palavra rema. Aleluia. Amém? Porque não é uma palavra condicionada apenas na escrita, mas é uma palavra, aleluia, revelada, uma palavra falada. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Agora, irmãos, abra comigo em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui ou já foi para casa? Amém. Aleluia. Hebreus 11, capítulo 11, verso 1. Aleluia. Então, irmãos, diz assim, irmãos, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Amém. E a prova, olha só, irmãos, e a prova daquilo que não podemos ver.
A fé do tipo de Deus crê e depois que crê, ouviu. A fé natural, ela precisa ver para crer. Então, quando você vai lá na Bíblia e lê e ouve a história de Tomé, por exemplo, né? Um dos discípulos que depois se tornou um dos apóstolos, Tomé estava num nível ainda natural. Andou cerca de 3 a 3 anos e meio com Jesus e ainda estava num nível de fé meio natural. O camarada ali estava meio, né? Não galgou, não cresceu, né, em fé. Mas aí ele precisava, ele diz assim, ó, se eu não ver, eu de modo nenhum crerei. Tem muita gente ainda nos dias de hoje, infelizmente, com a fé de Tomé. Uma fé sentimental, uma fé natural, que precisa ver para crer, e por isso não está conquistando grandes coisas no mundo espiritual. Porque a fé que conquista coisas grandes, irmãos, é a fé do tipo de Deus. É a fé que agrada a Deus, irmãos. Amém? Não é uma fé que precisa ver para crer, irmãos. Aí você pega e está com algum problema, você pede oração de repente. Você pode até orar e ser curado pela sua própria oração, irmãos. Amém? Mas de repente você pede oração, o pastor ora por você, ou alguém ora por você, o seu irmão ora por você, e diz assim, ó, meu irmão, você foi curado agora, você já foi curado. Aí o sintoma às vezes fica ali persistindo e você fica ali. Se você esperar o sintoma sair para declarar que você foi curado, isso não é uma fé do tipo de Deus, isso é uma fé natural. Porque você precisou ver ou sentir para dizer que foi curado. Agora a fé do tipo de Deus diz assim, olha, eu creio, já fui curado, já aconteceu, já sou curado. Amém? Ah, mas o sintoma está batendo. Mas não é nesse nível. A minha fé está além disso. A minha fé é crer no que a palavra de Deus diz. A minha fé é espiritual. Eu não preciso ver e nem sentir para ter convicção daquilo que eu creio. Amém? Eita glória. Aleluia. Aleluia. Bom demais, né? Amém. Aleluia. Em Romanos, queridos, quero ler com você também. Vamos dar bastante fundamento a essa matéria, irmãos, porque é importante. Amém? Se você vai ter muitos versículos que você não vai ter na sua apostila. Então eu te recomendo a anotar, né? Eu quero saber aqui, quantos aqui trouxeram caneta? Levante assim, só para me dar uma olhadinha. Irmãos, eu quero dar uma dica para você, queridos. Traga caneta, irmãos, amém? Viva, irmãos, o crente bereano é aquele que vive com a Bíblia na mão e a caneta no outro, irmão, amém? Anotando, aleluia, bom demais. Eu falei Romanos, e o Espírito Santo não revelou para vocês ainda? Vocês estão ligadinhos, né? Então, eu falei, não falei? Não falei? Tá bom, meu irmão. Então, mas vamos lá de qualquer jeito. Oxente. Olha lá, vamos em Romanos, capítulo 4, versículo 20. Aleluia. De 20 a 21. Diz assim, irmão, na apostila, diz: não duvidou por incredulidade. Irmãos, dúvida e incredulidade. Dúvida e incredulidade são sinônimos. Fé e dúvida é antônimo, ou seja, ao contrário, irmãos. Ah, mas eu estou deixando uma margenzinha de dúvida entrar aqui. Opa, peraí. Você está num nível natural. Amém? Mas você está sendo chamado nessa noite para ter a fé do tipo de Deus. A fé que crê sem ver. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Eu quero ler aqui no meu contexto, ou no meu texto aqui também. Amém? Eu quero ler e quero ler o 19 também. Não, o 18. Amém? Amém? Eu vou ler do 18 em diante. Aleluia. Diz assim, irmãos: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos,
desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Irmãos, Deus prometeu para Abraão, depois dele sendo velho, irmãos, você vai ser pai. Aí ele olhava para o corpo dele todo enrugado, todo fragilizado pelo tempo, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele creu contra a circunstância, contra a esperança, ele creu contra as aparências, contra aquilo que ele podia ver ou sentir. Amém. Não, ele creu, não, eu tô aqui com 100 anos, já estou aqui, mas se Deus falou, eu creio. Amém. Eu quero perguntar para vocês, o que Deus tem falado, você tem crido? Amém. Ou você tem olhado assim, eu estou velho demais, eu estou velha demais para fazer alguma coisa. Deus está chamando você agora para a fé do tipo de Deus. Amém. Amém? A Bíblia diz que Abraão não creu, ele não ficou olhando, ele falou assim, olha, independente da minha carne, independente dos meus sentimentos, se Deus falou, eu creio, e é assim que agrada a Deus. Amém? Aleluia. Olha só, irmãos, diz assim, ó, continuando, diz assim, ó, versículo 19: sem desfalecer na fé, irmãos, você precisa ser perseverante na fé. Amém? Amém? Você precisa ser persistente na fé, perseverar mesmo. Você precisa se agarrar na fé e se manter na fé. Amém. Tem gente que, ó, o pastor está aqui, a palavra, eu estou cheio de fé, mas chega em casa, a fé murchou, né? O balão aqui na igreja está cheio, lá em casa murchou. Não, irmãos, você tem que ser perseverante e realmente viver essa fé. Amém? Amém? Então diz assim, Abraão crendo esperou contra... Não, versículo 19, melhor. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade. Ele reconheceu, irmãos. Amém? A fé do tipo de Deus não desconsidera o fato. Amém? Nós, irmãos, não precisamos desconsiderar o fato para viver essa vida de fé. Você não precisa dizer assim, a doença não existe. A doença existe, irmão, mas a fé do tipo de Deus vai ser convicta e vai falar assim, ó, a doença existe, mas a minha fé é muito superior a essa doença. Amém? Amém. Aleluia. E é isso que agrada a Deus. Então, no versículo 19, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado, porque Sara também já era avançada de idade, né? Você está entendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Você precisa crer, irmãos, a fé do tipo de Deus, crer para você mesmo e crer também para o que está ao seu redor, pela circunstância, para o seu próximo, para o seu familiar. Amém. Aleluia. Versículo 20: mesmo considerando tudo isso, não duvidou. Olha o segredo aí. Mesmo considerando tudo, irmãos, você pode olhar para a circunstância e todas as circunstâncias estão pressionando você para que você venha negar e você não crê. Mas você vai falar assim, não, peraí, não. Ele diz assim, ó, não duvide, irmãos, amém? Da palavra, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu. Irmãos, você precisa entender que a fé fortalece você. Amém? Pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto. Absolutamente convicto. Você está passando por alguma situação aí que você, de repente está meio balançando aí? A fé, ela traz absoluta convicção do que Deus diz. Amém. Aleluia. Estando no versículo 21, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Aleluia. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós. Repita assim, igualmente para mim. Igualmente para mim. Aleluia. Aleluia. Diz assim, no versículo 24, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos. Quem crê aí? A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor.
Aleluia. Para finalizar o contexto, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Jesus foi entregue à morte para pagar por todos, não é por alguns pecados não, irmãos, é por todos. Está escrito isso? Romanos 4:25. Por todos os nossos pecados e ressuscitado para completa justificação. Jesus ressuscitou para que você fosse completamente justificado. Amém. Eita glória! Aleluia! Você pode dar um haha? Isso mesmo, aleluia! Eita glória! Isso mesmo, irmãos, aleluia! Bom demais, aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe tamanho de fé, existem níveis, amém? Nós falamos de alguns tipos de fé, mas existem níveis de fé também. Nós falamos que todo ser humano vai ter um tipo de fé ou até uma medida de fé, amém? Então é possível você crescer em fé, amém? É possível você crescer em fé. Aleluia, glória a Deus, né? Agora, como nós podemos crescer em fé? Mas eu quero dar aqui, pelo menos, vamos lá para algumas referências. Vá comigo para Mateus 6,30. Aleluia! Você está sendo abençoado, queridos. Eita! Mateus 6,30. Tamanho de fé, né? Diz assim, irmãos, Mateus 6,30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou outra versão diz homens de pouca fé. Não é homem bullying, irmãos. Homem garrafa térmica. Não, pouca fé. Irmãos, diz assim, irmão, agora veja bem, irmãos, este contexto está falando, irmãos, sobre situações do dia a dia, ou seja, não andar ansiosos e preocupados pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, de beber, de se vestir. Agora eu pergunto para você, se tem uma coisinha que infelizmente, acaba muitas vezes pressionando o povo, é essa questão do dia a dia, né? Do comer, beber e se vestir, das contas para pagar. É verdade ou não é, irmãos? Jesus já sabia disso, irmãos. Jesus já sabia. Existe um texto aqui, existe palavra poderosa de Deus para o seu coração, para falar para você exatamente isso. Amém? Aí Jesus fala assim, não se preocupe com o dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, beber e se vestir, pelas contas para pagar. Amém? Aí ele diz assim, se Deus veste assim a erva do campo hoje, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, quanto mais a você. Você vale mais do que uma erva, irmãos. Você vale mais do que uma flor. Você vale muito mais. Você é filho dele. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Então aqui estava dizendo, nesse ponto assim, se eu deixo a circunstância me abalar, se eu deixo a circunstância me parar, aí a Bíblia está dizendo que eu sou de pouca fé, que o tamanho da minha fé está pequeno. Agora, se eu entendo que eu creio para hoje, amém? Eu sou curado e sarado hoje, eu sou suprido hoje, amém? As minhas contas já estão pagas. Mas pastor, está ali o boleto para pagar, pastor, como é que funciona? Irmãos, eu já falei que a fé do tipo de Deus crê mesmo sem ver. Então você vai declarar a palavra, eu declaro, essa conta já está paga e esta conta já será paga. Amém. Mas eu não estou vendo, pastor, já está chegando dinheiro, irmãos, está chegando trabalho, amém, irmãos? Clientes, vai chegar, irmãos. Aleluia. A sua parte é crer, e o operar vem com Deus. E pode acreditar que Deus é especialista. Nosso Deus é especialista. Ele é um Deus especialista nas impossibilidades humanas. Aleluia. Glória a Deus, amém? Tem outras referências, irmãos, Mateus 8, 26, Mateus 15, 28, 17, 20, sobre a questão de níveis de fé, de tamanho de fé, amém, queridos?
Aleluia, amém? Aleluia. Para você entender isso. Agora eu também quero dizer outra coisa para você. A fé, irmãos, ela pode ser vista. Mas pastor, como que fica esse negócio? O pastor acabou de falar que a fé não é pelo que vê, é pelo que crê, amém? Amém? Mas e como fica agora? O pastor está falando que a fé pode ser. A fé pode ser vista. Porque quando eu ajo em fé, aí existe uma atitude, uma ação correspondente que vai tornar visível a fé. Amém. A fé, ela produz necessariamente uma atitude, uma ação correspondente. Se eu digo que eu tenho fé, as minhas atitudes precisam corresponder àquilo que eu estou falando. Amém? Eu sou da fé, eu creio, mas aí fica ali parado, não faz nada, sabe? Fica igual um boneco de posto, né? João Bobo, já viram? Fica só ali, né? Ele tem até uma aparência de que se mexe, mas não sai do lugar, né? Só vai servir para espantar urubu nas plantações de milho, né? Sabe? É igual o fantoche, não, o espantalho lá na plantação, lá para afugentar lá os corvos, né? Mas queridos, Deus está te chamando para avançar. Não é para ficar estacionado, estagnado num só lugar. Deus quer você avançando, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então a fé pode ser vista de que maneira? Se eu sou um homem de fé, então as minhas atitudes vão demonstrar a fé que eu estou falando. Se você é uma mulher de fé, as tuas atitudes vão provar e vão demonstrar a sua fé. Amém? O fruto não cai longe da árvore. O fruto não cai longe do pé. Não é verdade? Pelos frutos conhecereis a árvore. Se eu sou da fé, eu produzo frutos de fé, de justiça, de fidelidade. Amém? Abra comigo rapidamente Mateus 9:2. É só umas folhinhas para frente, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Eu falei Mateus 9:2, aleluia. Glória a Deus. Mas como é o 2, nós vamos ler um também. Amém, queridos? Bom, né? E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Agora olha só o versículo 2, irmãos. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Agora ponto e veja o que continua, irmãos. Observando-lhes a fé. Olha só, irmãos. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. E porque os pecados dele foram perdoados, ele foi curado. Amém? A Bíblia está dizendo aqui que Jesus observou fé naquele homem. Então é possível observar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. É possível Deus observar fé em você? Ou é possível o pastor observar fé em você? Ou é possível alguém observar fé em você? O incrédulo, o mundo, a sociedade observar fé em você? Amém. A Bíblia diz que Jesus observou fé naquele homem. Olhou para o paralítico, observou fé nele. E porque tinha fé nele, ele foi curado, irmãos. De várias maneiras, de várias formas. Cada vez que o Senhor Jesus se encontrava com algumas pessoas, a Bíblia diz: vai em paz. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, irmãos. É necessário o elemento fé, mas não uma fé natural, a fé do tipo de Deus, a fé do Espírito, a fé do coração, não a fé que precisa ver para crer, mas a fé que crê e depois vê. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eita glória. Eu quero que você abra também em Atos 14:9. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Atos 14:9 diz, irmãos, a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 14:9. Versículo 8 também vou ler. Que bênção, irmãos. Eu fico feliz que você está pegando esse negócio aí. Tá, você está pegando. Você fala assim, ó, vamos lá, rapaz. Esse negócio de contexto é de Deus, esse negócio aí. Amém?
Vamos lá. Diz assim, irmãos: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Repita comigo, irmãos: desde o nascimento. Desde o nascimento. Ah, pastor, mas eu achava que as orações às vezes podiam resolver só algumas coisinhas assim. Ah, é? Deus pode curar um paralítico de nascença? Pode, irmãos. Não só Ele pode, como Ele tem poder para fazer, como Ele deseja fazer. Ele deseja encontrar fé na terra. Ele deseja encontrar fé no coração dos homens. Amém? Então diz assim: aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Versículo 9: ele estava ouvindo Paulo pregar. Olha só, ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Irmãos, olha só o que diz aqui, irmãos. A Bíblia diz o quê? Aleluia, observando-lhe, né? Fitando os olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado. Amém. A fé daquele homem foi tão intensa, irmãos, foi tão visível. Ou seja, irmãos, com certeza aquele homem ele estava produzindo uma atitude correspondente ao que ele estava crendo, irmãos. Amém? As atitudes dele estavam correspondendo, seja na expressão. Sabe, irmãos, quando uma pessoa está assim, se alimentando, recebendo, assim, que você olha para a pessoa, está assim, meu Deus do céu, né? Abrindo mesmo assim o coração e recebendo com vontade aquela palavra. No olhar, irmãos, você já consegue perceber se a pessoa está aqui ou está em casa, né? Eu aproveitei o gancho agora, né? No olhar já dá para você perceber se a pessoa está aqui de espírito, alma e corpo, ou se a pessoa está aqui só com o corpo, né? E o espírito e a alma estão fora. Você entendeu, né, irmãos? Claro que você não vai estar aqui sem o espírito, né, irmãos? Não, mas você entendeu a questão. Então, ou seja, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou em alta voz. Irmãos, agora perceba uma coisa: existem momentos, irmãos, tá? Existem situações em que nós vamos orar em nome de Jesus, orar, fazer uma oração por uma determinada situação, ou cura, né? Amém, irmãos? E a oração da fé salvará o doente, libertará o que está oprimido, ressuscitará o morto, abrirá a porta que está fechada, vai abrir a porta que está fechada. Amém? Você está comigo? Amém. Mas existem momentos, irmãos, que você não precisa nem orar. Você vai simplesmente pegar e ordenar. Amém? Simplesmente vai falar: ó, aconteça isso em nome de Jesus, e vai acontecer. Esse é a fé do tipo de Deus. Deus falou o quê? Haja, e houve. Amém? Jesus fazia o quê? Seja curado. E a pessoa era curada. Em alguns momentos Deus orava, Jesus orava, mas orava como muitas vezes? Na maioria das vezes: Pai, eu te agradeço porque eu sei que sempre me ouves. Amém? Pai, eu te agradeço. Mas ele pegava simplesmente e ordenava: ó, seja curado. Ah, se é da minha vontade, é da minha vontade de ser curado. Lázaro, ei, sai para fora. Ah, mas já está 4 dias morto, está cheirando mal já. Não tem problema. A fé do tipo de Deus não olha para a aparência. Amém? Quantos dias faz que o seu sonho está morto? Quantos dias faz que uma determinada área na sua vida está morta? Eu vou dizer uma coisa para você. Você vai com essa fé do tipo de Deus falar assim: ó, sonho, eu ordeno, ressuscita hoje. Amém. Amém? Aleluia! Você vai pegar e declarar: eu declaro, aquele projeto é ressuscitado hoje. Amém. Mas não estou vendo nada, pastor. Não tem que ver, só tem que crer. E a partir dessa confissão você vai começar: Pai, eu te agradeço, porque o meu sonho foi ressuscitado hoje. E eu sei que eu vou viver tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que tu me deste, tudo aquilo que tu tens para mim. Oh, aleluia! Eita glória! Aleluia! Amém, queridos? Amém. A fé é pessoal e necessária. Abra comigo Mateus 9:22. A fé é pessoal e necessária. Eu quero dizer uma coisa para você: você não tem que viver escorado na fé do seu pastor.
Você não tem que viver escorado na fé do seu pai, do seu marido, da sua esposa. Você tem que viver, irmãos, você tem que viver, irmãos, com base na sua fé. Amém? Amém? No seu nível de relacionamento com Deus. Aleluia. Eita glória. Mateus 9:22 eu falei? Quantos aqui? Quem quer ler, irmão? Leia aí. Mateus 9:22, quem lê? E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia! Aleluia! A tua fé, a fé de quem? Dela. A fé dela, irmãos, é a sua fé, irmãos. Aleluia! É a sua fé. Tem muita gente escorado aí, escorado na fé do pastor, na fé do líder, na fé do parente. Irmãos, é a sua fé. Deus deseja que você cresça em fé, mas não uma fé natural, uma fé do tipo de Deus. Amém? A tua fé te salvou. Eita glória, que coisa linda, né? Vamos avançar aqui. Agora, irmãos, como eu vou crescer em fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem por orar. A fé vem por jejuar. A fé vem por chorar. A fé vem por reclamar a Deus. Não. É mesmo, mas por que tem gente que só faz isso achando que vai crescer em fé? Tem gente que vive uma vida de lamúria, irmãos, de murmuração e acha que está agradando a Deus, ou que está mexendo, né, está movendo Deus. Não, irmãos, o que move Deus é uma vida de fé, é uma vida, irmãos, embasada na palavra de Deus. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, irmãos. Você quer crescer em fé? Queridos, avance. Dedique tempo, seja iberiano, ou seja diligente com a palavra, irmãos. Não fique limitado a apenas ouvir a palavra na igreja. Chegue na sua casa, faça o seu devocional a Deus, leia a palavra de Deus, escute ministrações, amém? Medite na palavra, se alimente, irmãos. Para a carninha você alimenta bem, né? A sua carne você alimenta no mínimo 3, 4, 5 vezes por dia, mas o seu espírito você muitas vezes deixa o coitadinho raquítico, né? Coitado, se pudesse ver a vida espiritual de alguns, ia estar igual um esqueletinho assim, né? Eu só ia ouvir o barulho de ossos. Tá igual lá em Ezequiel. O vale de ossos secos. Mas Deus te chama hoje, irmãos, e declara: haja nervo, haja carne, haja vida, ressuscita hoje. Eita glória, aleluia, aleluia, irmãos, a fé não vem por pedir, por jejuar, por orar. A fé vem por ouvir a palavra, por se alimentar da palavra, por ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Jesus falou certa vez: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão pode alimentar o corpo, mas a palavra que sai da boca de Deus alimenta o espírito. Amém? Eu cresço em fé. Aleluia. Imagina você sendo bombardeado, ouvindo palavra: Deus ressuscita, Deus cura, e é verdade, eu creio nisso, eu vivo essa palavra, irmãos. Daqui a pouco você vai estar assim, ó, se tremendo todo louco para botar a mão na cabeça do enfermo e falar: seja curado aí, e ele vai ser curado, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Eita glória. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ah, mas pastor, eu sou daqueles que só vem na igreja uma vez por semana. Vai ficar fraquinho, vai ficar sequinho, vai ficar, irmãos, não tem como. As pessoas, essa sociedade, irmãos, a humanidade é bombardeada 24 horas por dia com informações, com as obras do diabo, e você muitas vezes está envolvido nesse contexto, sendo bombardeado o tempo todo pelo inferno, e aí você quer simplesmente vir uma vez por semana na igreja, não faz o teu culto devocional em casa e quer estar forte espiritualmente. Aí quando vem o vendaval, ai pastor, aí começa, entendeu? Irmãos, existe um nível, irmãos, existe uma fase, e é compreensível o crescimento espiritual. Mas Deus não quer crente de 30, 40 anos na igreja com uma mamadeira na mão e uma chupeta na outra, espiritualmente falando. Amém?
Imagina que cena, né, irmãos? Mas muitas vezes é assim, irmãos. Existem crentes que não crescem, por quê? Porque não são diligentes com a palavra. Você precisa, irmãos, crescer nessa área. Eita glória. Palavras de salvação. Amém. Marcos capítulo 11, versículo 23. Abra comigo. Eita glória. Marcos capítulo 11, versículo 23. Como eu posso liberar a minha fé? Ou seja, eu creio, pastor, eu creio aqui, ó, minha mente diz, né? Eu creio que Deus é poderoso para fazer, eu creio que a palavra é a verdade, eu creio que o pastor está pregando a verdade, né? Não, beleza, agora como é que você vai liberar a fé? De que forma? Eu sou tímido, pastor, eu não sou muito de falar, não, né? Não, irmãos, existe uma forma de liberar a fé e você precisa, irmãos. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de medo ou de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Amém? Amém? Glória a Deus. Você abriu já em Marcos 11, 23? Amém. Então leia para nós aí. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eita glória! Aleluia. Irmãos, qual é a palavra-chave, irmãos? Chave desse versículo específico aqui, irmãos? Falar. Amém? Amém. A Bíblia diz assim, ó, na minha versão, aqui na apostila diz disser, né? Na minha versão diz assim, irmãos, olha só. Eu vou ler o 22 também, né? Porque nós estamos falando daqui da fé do tipo de Deus. Amém? Amém. Essa fé aqui é a fé do tipo de Deus. Amém. Olha só no versículo 22, observou-lhe Jesus: tende fé em Deus, amém? E com toda a certeza eu vos asseguro. É Jesus que está assegurando aqui, irmãos. Amém? É Jesus que está falando aqui, olha só. E com toda certeza vos asseguro, se qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa, e tem gente que se acha muito pequenininho, né? Para orar, para fazer alguma coisa, né? Para orar pelo enfermo, né? Não, só o pastor, né? A Bíblia diz qualquer pessoa, quanto mais um filho, né? Ou uma filha. Amém? Se qualquer pessoa, quanto mais um filho ou uma filha, irmãos. Você é filho e filha de Deus, olha só. Se qualquer pessoa ordenar a este monte. Como eu amo essa palavra ordenar. Porque sabe por quê, irmãos? Porque quem sabe quem é, irmãos, sabe o que tem, opera. Amém? Não é só dizer assim, né? Vamos dar um exemplo aqui né? Já foi dado um exemplo também, mas um cachorrinho, um gatinho vem ali, fica incomodando, ou né, daqui a pouco você quer sair, não sai dali, né? E você fica ali, sai daqui, totozinho, né? Sai, né? E aí o cachorrinho ali, o gatinho vai ficar ali, né? Não tá nem aí, né? Você tá falando com ele, tem muita gente falando com o diabo do mesmo jeito, né? Sai, diabo, da minha vida. Dá até um sotaque, né? Sai, diabo, gente. Que coisa, não larga do meu pé, diabo. Sai, Mas tem gente que está assim, sai. Queridos, aqui nesse meu contexto, eu gosto dessa tradução que diz: se qualquer pessoa ordenar a esse monte. Quem ordena tem autoridade, irmãos. Deus deu autoridade para você. E com essa autoridade você ordena e aquilo vai acontecer. Se é enfermidade, você ordena a enfermidade, sai agora em nome de Jesus Cristo e ela vai ter que sair. Amém? Está endemoniado, e demônio sai em nome de Jesus. Não tem entrevista com o diabo não, meu irmão. Amém? Não tem entrevista, sai para o final e não é outro lugar. Amém. E vai sair, é ordenar, irmãos. Aí pega o cachorrinho ali, você pega e ordena, sai daqui. Aí daqui o cãozinho pega, bota o rabinho entre as pernas e... Assim nós temos que fazer com o diabo, irmãos. Amém? Com a doença, com as obras do diabo. Ordenando, é falando, irmãos. A fé, ela é liberada através do falar. Eu sou um homem de fé, mas não fala. Amém? A fé fala. Amém. A fé é liberada pelo que nós falamos. Aí você vai olhar a pessoa, só reclama. É incrédulo, não é da fé. Tudo vai mal. Não é da fé, é incrédulo.
Nada funciona. É incrédulo, porque só está vivendo pela circunstância. Quem é da fé fala mesmo aquilo que não vê. Você está entendendo? Sim. Irmãos, você ainda me ama? Eu amo você, irmãos. São palavras poderosas para chacoalhar a sua estrutura mesmo. Amém? Aleluia! Eita glória! Eu já falei para vocês que eu sou bravo com o diabo, né? Eu amo vocês. Aleluia! Por isso que eu estou pregando dessa forma e ensinando desse jeito. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Com o diabo você tem que ser agressivo, irmãos. Amém? Você tem que ir na jugular dele. Falar assim: Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém. Amém? Não é? Resista ao diabo e ele fugirá de você. Não é você que tem que fugir do diabo, irmãos. Já falei isso, né? Reforça, né? É segurança para vós, ouvides as mesmas coisas, as mesmas verdades, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, quando que eu vou ter autoridade? Quando eu conheço. Amém? Eu só vou ter autoridade quando eu conheço. Ou seja, se eu sei quem eu sou, o que tenho e o que eu posso, aí eu tenho autoridade. Agora, se eu não sei, se eu me acho um pecador, pobre, miserável, cego e nu, um coitadinho, um Zé Ninguém, né? Se eu me acho nada, aí se eu pego e fico olhando para o diabo como quem olha para cima, então eu estou declarando com as minhas atitudes que ele é maior do que eu. Agora, se eu olho para o diabo com quem olha de cima para baixo, eu declaro que ele está debaixo dos meus pés. Amém. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. E o diabo está debaixo dos pés da igreja. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Amém, queridos? Aleluia! Abre comigo 2 Coríntios 4,13. A evidência de quem é da fé ou de quem crê é falar. Amém? Uma das principais evidências de quem crê, irmãos, de quem é da fé é fala. Quem é da fé fala. Amém? Eu falei 2 Coríntios 4,13, né? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Ah, irmãos, é um espírito, é? Espírito de fé. Eita glória! Nós temos o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de fé, não é o espírito de incredulidade, irmãos. Amém? A incredulidade é da carne, a incredulidade é do diabo, irmãos, mas nós somos dos da fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que começam e terminam, nós somos daqueles que avançam, nós não somos daqueles que olham para trás. Oh, aleluia! Avançando para o alvo, né? Aleluia. Amém? Amém. Diz assim, irmãos. A evidência, então, né? 2 Coríntios 4,13, alguém encontrou? Amém. Então leia. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém. Dispensa explicação, não é verdade, irmãos? Crie, por isso você crê. Por isso você fala. Você vai falar o que você crê. Ou fé ou incredulidade. Se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvide da sua própria dúvida. Amém? Mas não duvide da palavra de Deus. Não duvide do teu Pai. Não duvide do poder de Deus. Não duvide de quem você é. Amém? Aleluia, glória a Deus. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então você vai falar aquilo que você crê. Quanto mais palavra você tiver, mais fortalecido você tiver espiritualmente, as palavras que vão sair da sua boca são palavras de fé. Ah, pastor, mas e aí, meu irmão, como é que está? Ih, pastor, nada dá certo, nada dá errado. Isso não é fé, irmãos. Como é que está, meu irmão? Estamos avançando, estamos na vitória, somos de Cristo, amém? Estamos declarando, estamos vivendo e rompendo em fé, amém? Está chegando, irmãos. Não, está chegando. Da onde? Não sei, mas está chegando. Eu sou da fé, eu avanço com a fé do tipo de Deus. Amém? Fale. Não vai, irmãos. Em nome de Jesus, comece a falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê, irmãos? Dentro de um contexto que você for observar, da onde que surgiu esse texto?
Todo mundo quer tomar posse dessa promessa, né? Eu posso toda coisa que me fortalece. Mas nesse contexto, o apóstolo Paulo, irmãos, ele falou assim, ó, eu sei passar por privação e eu sei estar na bonança. Eu sei passar necessidade, continuar avançando e declarando em fé, e eu sei estar bem e continuar com a mesma fé. Por isso ele falou, eu posso todas as coisas. Porque ele diz assim, ó, não importa a circunstância, a minha fé não é abalada. Aleluia! Agora tem gente, não, é fácil você, isso é fé, glória a Deus, aleluia, aí um sorriso no rosto, quando está tudo bem, mas a fé do tipo de Deus, ela vai trazer um sorriso no rosto, mesmo quando a pressão da circunstância não quer deixar você sorrir. Por isso o apóstolo Paulo falou assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sim estar alegre quando a adversidade e a circunstância está dizendo para mim estar triste. Eu posso estar alegre no momento que também eu estou na bonança. Então eu posso fazer qualquer coisa, em qualquer situação. Amém. Você vai começar a pensar agora, posso todas as coisas? Quando você estiver naquela situação em que a circunstância vai querer oprimir você para você chorar, você vai pegar e você vai frutificar no Espírito. Aleluia. Senhor, eu amo essa palavra, irmãos, aleluia. Amo demais, amo demais. Romanos 10:8 diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, irmãos, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está aí, irmãos, esta é a palavra, mas você precisa falar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos avançando. Aleluia. A fé, irmãos, agora eu vou dizer uma coisa para você. A fé não é fingida. A fé não deve ser fingida, amém? A fé não funciona por fingimento. Não podemos falar ao monte ou falar as coisas fingindo, né? Não dá, irmãos. Se tem fingimento, tem dúvida, tem incredulidade no meio, então não vai acontecer nada. A fé não é você querer alguma coisa, amém? Você precisa crer, irmãos, de fato. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, amém? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que quanto tempo ela ficou, irmãos, com a hemorragia? 12 anos. 12 anos. Agora eu pergunto para você, você acha que ela não queria ser curada? Você acha que ela não desejava a cura? Aquela mulher desejou a cura por 12 anos, mas quando a fé do tipo de Deus produziu nela uma ação correspondente, ela foi curada. Amém. Ela desejou por 12 anos a cura, mas ela só foi curada quando a fé do tipo de Deus chegou e ela teve uma atitude correspondente. Amém? Ou seja, ela falou assim, ó, eu sei que se eu tocar ao menos na orla do manto dele, eu serei curada. Aleluia. E aí sabe o que ela fez? Ela não só falou, ela creu no seu espírito, no seu coração, ela creu, ela falou e ela saiu da zona de conforto dela e foi ao encontro de Jesus. E tocou. Irmãos, se nós formos pegar o contexto cultural da época, inclusive, essa mulher enfrentou grandes coisas para chegar naquele momento, irmãos. Ela era considerada impura, imunda, irmãos. Ela atravessou multidões para tocar em Jesus. Mas a fé, irmãos, ela produziu uma ação correspondente e ela foi curada. Você tem que sair desse nível de desejo, né, de apenas querer as coisas e realmente crer de fato, irmãos. Amém? A fé não é sentimento. Nós já falamos sobre Tomé, né? Não vou falar de novo sobre Tomé. Tomé queria sentir para dizer que cria, né? Então não é isso aí, a fé não é sentimentos, irmãos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando, por exemplo, você recebeu uma oração, vamos supor, ou um enfermo recebeu uma oração por cura e ele está com uma dor ali. Às vezes, irmãos, pode acontecer sim, de a dor sair na hora, instantânea, pode acontecer. Mas às vezes também pode acontecer, irmãos, de a dor ir saindo de uma forma progressiva também. Na proporção de que ele se mantenha na fé, crendo. Então isso não significa que ele não foi curado. Ele foi curado, agora os sintomas estão desaparecendo na proporção da sua perseverança na fé. Então eu fui, mas eu estou sentindo ainda, pastor, eu não fui curada. Pronto, perdeu.
Se você esperar, deixar de sentir para declarar e crer que é curado, então perdeu. Agora, não importa, mas a circunstância, eu sou curado e sarado, sou curado e sarada, e não importa a circunstância, você declara a palavra, e a palavra é espírito e vida, e quando a palavra sai da sua boca, ela gera vida. Amém? Amém. Eita glória, que bênção, né? Bom demais, né? Aleluia. Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos. A fé, a palavra da fé, ela opera, a fé, ela opera alinhada com a palavra de Deus. Amém? Amém. Abra comigo lá em João 15:7. Aleluia. Eita glória. Você está sendo abençoado? Amém. Aleluia. João 15:7, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. João capítulo 15, verso 7 diz: se permanecerdes em mim. Se, irmão, se é condicional, né? Se é condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se você está cheio da palavra, é a palavra que vai sair da sua boca. Amém. Agora, se você estiver cheio de vento, é vento que vai sair da tua boca. Se você estiver cheio de novela, é novela que vai sair da sua boca. Se você estiver cheio de sei lá o que, irmãos, desse mundo aí, é isso que vai sair da sua boca. Agora, se você estiver cheio da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai sair da sua boca. Agora, se a palavra de Deus sair da sua boca, é uma garantia que ela vai produzir. Porque é Deus falando. Ele tem compromisso com a palavra. Amém? Aleluia. Quando você perceber alguém que só fala sobre uma coisa, pode ver que ele só está se alimentando daquilo, né? Só fala sobre novela, só fala sobre qualquer outra coisa, não é? É porque só está se alimentando daquilo. Agora, se eu estou cheio da palavra, é a palavra que vai sair da minha boca, irmãos. E a palavra saindo não é a minha palavra, é a palavra de Deus saindo através de mim. E Deus tem compromisso com a sua palavra. 15:7, né? Se permanecerdes em mim, tem muita gente no Senhor, mas as palavras nele, fora, né? Tem muita gente na igreja, mas as palavras de Deus não estão nele. Tem muita gente na igreja, é crente, é cristão, mas não está cheio da palavra. Aí como é que vai acontecer, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Você tem que ouvir a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça de verdade. Amém? Então, se você ouve, permaneça na palavra. E as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim pedireis o que desejardes e vos será concedido. Aleluia. Lá em Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, está pedindo fora da palavra. A oração que prevalece é a oração alinhada com a palavra. Amém? Então, se eu estou cheio de Bíblia, então eu vou abrir a minha boca e vai acontecer o que eu estou falando. Amém? Agora, se eu estou cheio de outra coisa, não vai dar certo. Você está entendendo? Eita glória, está sendo abençoado aí, né? Eita glória, aleluia. Amém, amém. A fé vem de quem, irmãos? A fé vem de Deus. Deus é Espírito, irmãos. A fé do tipo de Deus é do Espírito, não é da mente. Isso eu já falei, né, irmãos? Então, daqui a pouco você vai estar crendo no coração, porque a palavra diz crer no coração e a sua razão vai estar ali. Não, né? Eu acho que não é. Não, você tem que falar assim: aquieta-te, alma, porque eu sou espiritual e a minha fé é do tipo de Deus. Eu creio mesmo sem ver ou sem sentir. Amém? Nem tudo precisa de uma explicação humana, irmãos. Amém? Nós cremos porque é a fé, é a palavra de Deus. Aleluia! Eita glória! Glória a Deus. A fé do tipo de Deus vem do coração, já falei. Agora, irmãos, você já ouviu falar que a verdade muitas vezes é subjetiva, ou seja, para alguns é subjetiva, né? Para alguns é subjetiva, não que ela seja. Mas alguns pensam de várias formas. Existe uma verdade também, irmãos, natural. Amém? Uma verdade natural, ou seja, você olha aqui da forma natural e você crê, por exemplo, eu estou aqui com esse banner, é feito de, sei lá de que material, vamos considerar que seja feito de plástico, né? Amém? Então está aqui, irmãos, é uma verdade isso, né? Não é feito de ferro, né? Então é uma verdade natural.
Amém? Agora, irmãos, existe para quem a fé do tipo de Deus, ela é embasada ou ela é estabelecida numa verdade espiritual. Tem muita gente querendo embasar a sua fé numa verdade natural, mas Deus te chama para fundamentar a sua fé numa verdade espiritual. Amém? E a verdade espiritual, irmãos, é a do tipo de Deus, é fundamentada na palavra de Deus. Não queira fundamentar uma fé do tipo de Deus no que é natural. Amém? Você está entendendo, irmãos? Então a fé natural, ela vai se expressar através dos 5 sentidos. Agora, uma fé espiritual, uma verdade espiritual, através da palavra de Deus. Se Deus disse, está feito e ponto final, irmãos. A Bíblia diz que um grande peixe foi e engoliu Jonas. Não é verdade? Sim. Tem muita gente que diz baleia, mas a Bíblia diz grande peixe, né? Poderia ser um outro peixe, né? Um tubarão, sei lá, né? A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas e por 3 dias ele ficou no ventre do peixe. Mas, irmãos, crer de uma forma espiritual é o seguinte, olha, se a Bíblia dissesse, irmãos, que Jonas engoliu a baleia, desculpa, me perdão, que o Jonas engoliu o grande peixe, eu ia crer, irmãos, porque a fé do tipo de Deus crê na palavra, não no natural. Amém? Estou dando um exemplo bem, eu forcei bem o exemplo para você entender. Amém, queridos? Não condicione, irmãos, a sua fé ao natural, irmãos. Isso aí é sentimento, isso aí não é fé do tipo de Deus. Você tem que condicionar a sua fé na palavra. Então, quanto mais de palavra você tiver, mais você vai avançar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então tá aí. Você foi abençoado, queridos? Amém. Aleluia. Qual é a fé do tipo de Deus, irmãos? A fé do tipo de Deus é a fé espiritual. É a fé do Espírito. É a fé que crê contra as circunstâncias, contra os sentimentos. Amém? Crie, por isso falei. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu de maneira nenhuma quero encerrar o assunto aqui com uma aula. Imagina encerrar o assunto ou ensinar tudo que a Bíblia diz sobre fé com uma aula de apenas 1 hora e alguns minutos, irmãos. Não é possível isso. Amém? Então isso é um assunto para nós continuarmos. Mas eu tenho certeza que você recebeu um bom fundamento. Amém. Você foi abençoado? Amém. Abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora você vai, com certeza, irmãos, quando você se deparar com a circunstância, você vai olhar para a circunstância como quem olha de cima e diz assim: olha, eu não dependo de você. A minha vida não é condicionada à circunstância. Amém? Se está chovendo, eu estou triste. Se tem sol, eu estou sorrindo? Não. Eu sorrio mesmo que tem chuva, mesmo que tem sol. Amém? A pessoa chegou brava para mim. Aquilo ali vai me mudar? Aquilo ali vai me fazer deixar de ser feliz, de ser movido pelo Espírito? Não, eu sou movido pela palavra, irmãos. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Grandemente, irmãos. Deus é bom demais, né? Amém. Aleluia. Então, irmãos, aqui só para indicar para você alguns livros, para você, irmãos, visite o Verbo Shop, né? Você é bereano, você é aqueles que buscam, que se alimentam. Amém? De alguns livros para sugerir para você, né, no Verbo Shop: Novos Limiares da Fé, né? Novos Limiares da Fé, O Maravilhoso Nome de Jesus, A Autoridade do Crente, Curso da Cura de Reagan, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte, Chaves Bíblicas. Amém, irmãos? Quantas coisas lindas, quantos livros maravilhosos, não é verdade, irmãos? Aleluia. Bom demais, irmãos. Visite o Verbo Shopping e seja edificado, amém? Amém. Vamos orar? Aleluia, levante suas mãos. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa antes de encerrar. A fé do tipo de Deus ora, crê e agradece. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Talvez alguém que esteja aqui não entendeu, né? Ainda, né? A fé do tipo de Deus ora e agradece. Se você ficar 30 vezes orando a mesma coisa, isso não é fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus ora e já creu que recebeu e dali para frente só agradece.
Amém? Como que eu posso continuar orando sobre o mesmo assunto? Agradecendo. Eu oro uma vez pedindo, eu oro outras vezes agradecendo. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque aquela situação que eu pedi já era. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então você está orando de novo sobre uma mesma coisa, mas você está se mantendo e perseverando na fé. Amém? Aleluia. Vamos orar? Eita glória!